Olá, Bossi, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mais Espelho Menos Balança, onde trazemos histórias de mulheres que passam pelo Emagrece Sem Dietas e queremos que tu te inspires também tu a cuidares mais de ti, ganhas autoestima e amor próprio. O nosso podcast é patrocinado pela Niumi, uma empresa de suplementos que pretende ser o teu maior aliado, não só no processo de emagrecimento, como ansiedade e também fome emocional. A nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial, porque ela, depois de uma gravidez e de um período de praia, não se sentia muito confortável com o seu corpo e decidiu dar uma oportunidade a si própria e aumentar a sua autoestima, amor próprio, e ela teve tantos resultados. Eu tenho muito orgulho nela. É a nossa Inês Reis. Parabéns, Inês. Obrigada. Não lhe tinha dito isto em off, porque queria que fosse algo tipo, também mais genuíno assim. Estou muito orgulhosa de si, muito. Tenho muito orgulho em ter-se dado esta oportunidade, porque sinto uma mulher aqui à minha frente, radiante, que gosta de si própria, que cuida de si própria, e isso faz toda a diferença. Sentiu isso? Sim, sem dúvida. Acho que foi aquele momento, depois de umas férias e de nos vermos efetivamente numa fotografia, que pensei, não, eu mereço, apesar de uma filha ter dedicado muito, não é? Porque uma criança... A sua filha tem quantos aninhos? Faz quase 3, está quase a fazer 3 agora em setembro. E foi aquele momento, não, ok, eu dediquei-me. Não... Tinha quantos anos quando decidiu? Tinha um ano e meio, não é? 10 meses, mais ou menos. Ou seja, já tinha passado aquele período onde... Mais conturbado, não é? Claro. Dediquei-me, claro, e continuo a dedicar-me, obviamente. Óbvio. Mas também pensei, não, eu mereço cuidar de mim, sentir-me bem, estar confortável na minha pele, e isso passar para a minha filha, não é? Totalmente. Ela vai ser uma mulher um dia e eu quero que ela se ache maior, não é? Claro. E então acho que foi esse o momento de viragem e apesar de já ter recuperado algum peso da gravidez, não estava a conseguir atingir os resultados que queria. Aumentou muito na gravidez? Não, curiosamente não. Eu aumentei cerca de 9 quilos na gravidez. Não foi... Mas antes de engravidar já se sentia, já não se sentia confortável com a imagem? Não, já não estava no peso ideal, já estava com excesso de peso, e o pós-parto acho que foi a gota d'água, na verdade, porque da gravidez propriamente dita não aumentei muito. O pós-parto foi... O que é que sentiu no pós-parto? É tudo muito... As emoções estão todas à flor da pele, não é? É a dedicação ao bebê, é a privação de sono, é a amamentação. Eu tive uma gravidez inteira com enjoos, portanto não tinha propriamente aquela vontade de comer. Mas depois a amamentação e o pós-parto era o que fosse. Era o que fosse mais rápido, só para ali nos bocadinhos que não estava a tomar conta da bebê, porque não era o foco, não era a prioridade. É giro estar a dizer isso, não era o foco, não era a prioridade, porque muitas vezes dizemos, eu não tenho tempo, mas é diferente dizer não ter tempo, dizer não é o foco, não é a prioridade, porque quando se diz não é o foco, não é a prioridade, tem-se plena clareza de que aquele não é o momento de estarmos a pensar em nós, e temos que, principalmente no primeiro filho, não é? Que foi o seu caso. Provavelmente num segundo será diferente e já encaramos as coisas de forma, mas eu também senti isso, e é giro, eu gosto sempre quando são, e são muitos, na verdade, testemunhos pós-gravidez, porque é um período de mudança, não é? Nunca mais nós vamos ser a mesma pessoa. Não. E ainda bem, É verdade, não é? Ainda Só bem. que temos que também saber nos adaptar a esta nova pessoa. Sentiu isso? Sim. Que não gostava da nova Inês? Eu acho que aliás, já não gostava, desculpa, antes já não se sentia confortável, portanto não, antes eu já quando engravidei já estava com excesso de peso. Eu sempre tive excesso de peso, na verdade, desde miúda que eu sempre lutei com isso, não é? Eu desde pequenina que eu via, é gordinha, não pode vestir isto, não pode comer aquilo. Oh Inês, não podes vestir isso, fica-te mal, és gordinha. Oh Inês, não podes comer isso, és gordinha. Então, isto foi toda a vida, não é? Como é que a Inês lidava com isso, na altura? À luz, não agora, porque é assim, nós temos sempre a visão da altura e a visão agora de adulta, não é? Mas como é que a criança Inês e a adolescente Inês lidava com esse tipo de comentários? Não era fácil, não é? Eu encarei, não é? Eu aceitei, pronto, eu sou gordinha, vou ser gordinha a vida toda. E tive muitos altos e baixos, muitos períodos que emagrecia, depois voltava a recuperar, emagrecia, voltava a recuperar. Foi a vida toda, na verdade.
E essa voz estava sempre lá? Tu Sempre. és gordinha e vais ser sempre gordinha? Sempre. Ao ponto de eu chegava a ter vergonha, acho que a relação com a comida começa aí. Eu tinha vergonha de comer. O que é que coisas os muito outros vão simples. pensar? Sim. O que é que vão dizer? Um jantar com umas amigas, ou até um encontro, né? Quando começa a fase dos namoros, eu tinha vergonha de comer. Porque se eu optasse por comer um prato saudável, eu, na minha cabeça, achava que os outros iam pensar: então está gordinha e agora está a pensar num prato saudável, o que é que vai adiantar? Claro. Ou ao contrário, se eu esqueço um prato mais calórico, não está gorda o suficiente, ainda vai comer um prato mais calórico. Realmente é verdade, era sempre isto, era sempre eu achava que era o que os outros pensavam, não é? Claro. Era o que ia na minha cabeça, portanto, essa relação foi a vida toda. Mas é giro de perceber, Inês, como é que, ou seja, o impacto que os outros nos dizem tem em nós e como é que isso afeta de uma forma tão intensa toda a nossa vida, porque o seu pensamento era sempre, ou seja, nós comemos várias vezes ao dia, Claro, é ao pequeno almoço, é ao almoço, ao lanche, ao jantar, a sua mente estava sempre condicionada por isso. Sim, acho que só estava à vontade em casa, não é? Quer dizer, mesmo assim, não é? E mesmo em casa ouvia esse tipo de comentários. Sim, ouvia. E quando este tipo de comentários, este tipo de pensamento fica desde o crescimento, não é? E quando estamos a construir a nossa personalidade também, fica, não é? Vai ficando para o resto da vida. Mas felizmente... E já lhe vou perguntar como é que desconstruiu, ok? Porque para conseguir ter os resultados que teve, a crença não se muda, ela fica lá, mas construímos uma nova, não é? Isso. E já lhe vou perguntar como é que construiu uma nova, também para ajudar quem está lá em casa, mas eu queria, antes disso, queria perceber como é que decide, porque já percebi que foi após um verão e não se sentir bem consigo própria, como é que decide, ok, tu agora vais ser prioridade, tu agora vais cuidar de ti, porque durante 1 ano e 10 meses que teve dedicada à sua filhota, isso não foi prioridade e está tudo ok. Lá em casa perguntam muitas vezes, Diana, acabei de ter um filho, quando é que é o momento certo para eu cuidar de mim? Acho que é quando sentimos. É o momento certo, depende de pessoa para pessoa e é exatamente isso, é quando sente que, ok, eu agora quero dedicar-me a mim. E isso é importante porque os outros dizem ou porque quer muito, mas vê que não vai ter a organização necessária para implementar as ações que são precisas para ter resultados, o que vai acontecer é que vai vir a frustração e depois é só mais uma dieta feita e não é isso que se pretende. Sim. Então quando é que a Inês decide? E realmente foi nessa situação, foi pensar, ok, a minha filha está quase a fazer 2 anos, está muito mais autónoma, tipo, eu consigo agora relaxar, não é relaxar de cuidar dela, obviamente, mas dar-me também prioridade e cuidar de mim, pensar em mim. Vou fazer 40 anos este ano, então tem que ser, eu tenho que entrar nos 40 a sentir melhor do que quando entrei nos 30. Nessa altura, quando se olhava ao espelho, o que pensava? Ou não olhava? Há meninas que dizem, eu não me olhava ao espelho. Eu olhava, sempre olhei e acho que sempre tentei adaptar-me, né? O corpo mudou, obviamente, mas tentar que me sentisse o melhor possível com o corpo que tinha. Mas se calhar era isso que eu pensava. Ok, é este o corpo que tenho agora, vamos aceitar. Até à gota d'água. Era ao ver as fotografias e pensar, bolas, eu já estive tão melhor, eu quero voltar a sentir-me assim. E acho que foi esse o momento aí. E sentiu houve algum momento da sua vida onde teve vergonha ou frustração? Não sei se já tinha tentado outras dietas. Já. Okay. Já tinha tentado. Porque como diz que sempre teve excesso de peso. Sim. E sempre lhe diziam não podes comer isto, não podes vestir aquilo, normalmente há tendência a fazermos várias coisas e às vezes até de forma desinformada. Sim, muitas vezes sim. Aliás, eu já tinha tido um episódio que tinha perdido muito peso e foi sozinha, sem ajuda absolutamente nenhuma. O que porque fez? Aquilo que eu senti foi só mesmo deixou de comer. O básico. Não deixei de comer, até comia, mas era do conhecimento básico que tinha. Obviamente não foi suficiente porque voltei a ganhar peso, não é? Claro. Portanto, não houve a mudança da mentalidade. Exato. Não é? Mas, e nessa altura, quando eu fiz sozinha, foi porque já tinha tido várias experiências com outras nutricionistas, mas sentia que o plano que era feito não era para mim. Era um plano base igual para toda a gente. Sentia que não era verdadeiramente ouvida. Personalizado, não é? Não era personalizado, percebo. E não era ouvida. Percebo. Porque... Um exemplo muito simples. Eu não como ovos, se calhar é uma coisa estranha. Eu não como ovos, de maneira nenhuma. E exprimia isso. Então, mas todos os planos vinham lá com um snack com ovo cozido.
Pois. Não me ouviu, não pois, ouviu porque claramente disse na primeira consulta que não gostava, exato. não é? Claro. E aqui senti essa diferença. Ok, eu fui mesmo ouvida e quando eu ouvi o plano fiquei mesmo contente. Pensei, não tem ovos com snack, isso para mim é ótimo. Já é um indicador de que isto vai correr bem. Mas antes disso, como é que nos conheceu? Foi através do Instagram, portanto, e quando estava neste processo de, ok, tenho que fazer alguma coisa, pesquisei muito. Eu gosto de tomar uma decisão, mas informada. Boa. E identifiquei-me com o método. Pensei, não, é isto mesmo que eu preciso de algo que eu consiga aprender, criar novos hábitos, reeducar, é quase uma reeducação alimentar, e levar isto comigo para a vida. Não adianta fazer uma dieta louca que me perca o peso todo no mês e depois a seguir vou ganhar ou mais ainda. Então foi por aí, assim. Pronto, depois conheceu-nos, ficou muito feliz porque não havia ovos no plano. Muito contente. Aliás, a primeira coisa que foi ver é deixa cá ver se há ovos. De verdade, foi mesmo, verdade. Foi mas mesmo. Isso é importante e eu digo muito a quem nos escolhe que tem que confiar em nós. E se não há confiança na equipa, não vale a pena vir. Mais vale ir para outra equipa que confie. Porque é importante. Porque se não confia em nós, como é que nós vamos conseguir ajudá-la, não é? E identificar-se, exatamente. Sim. Porque repare, se não há identificação, é muito mais difícil de haver confiança. Se não há confiança, tudo o que nós vamos estar a dizer vai cair em saco roto, como se costuma dizer. Não vai dar a devida credibilidade. Então vai estar sempre à espera da falha. E aí por isso é que foi à procura do ovo, que é do género. Okay. Deixa ver se isto... ok. Então agora ovos, vamos escolha certa. Vamos embora. Sim. E depois, Inês, durante o processo, o que é que sentiu que foi mais difícil? Depois de entrar no Emagrece Sem Dietas. É uma das coisas que mais nos dizem, bebia pouca. Era. Eu se calhar durante o dia não bebia água porque nem tinha sede. Portanto, mas a nutricionista disse-me, é este o objetivo. Então vamos embora. Qual foi a sua estratégia? Há várias, mas qual foi a que usou para aumentar a ingestão? Foi ter sempre uma garrafa comigo, uma garrafa de água comigo no trabalho, e tentar, isso foi estratégia também, obviamente, com a minha Nutri, de associar o beber água a uma tarefa. Claro, essa é uma das estratégias. É uma estratégia. E em casa era mais difícil, porque não tinha as tais tarefas, mas era obrigar-me, ok, cada vez que passo pela cozinha tenho que beber um copo cheio de água. E foi... E hoje em dia bebe e nem se apercebe. Sim, não é? Hoje em dia quanto mais bebo, mais vontade tenho de beber. E sentiu diferenças? É giro e honestamente antes do podcast eu acho que eu nem tinha essa noção de que uma das dificuldades, quando eu faço esta pergunta, qual foi a tua maior dificuldade? Uma das que mais dizem é beber água. E para mim eu amo água e natural, portanto nem precisa ser fresca. Há pessoas que têm aquela coisa, tem que ser fresca ou tem que ser aromatizada. Para mim é difícil de compreender, mas lá está, temos estratégias, é assim, cada pessoa tem a sua dificuldade e portanto temos estratégias para todas. E é giro de perceber, eu tinha na verdade, quando dava consultas presenciais, eu não tinha essa dificuldade porque sempre que eu perguntava, então qual é a quantidade de água que bebe? Eu bebia água, associava à tarefa. Mas depois em casa e quando passámos para online eu não tinha essa rotina, tive que a criar também. Claro. Então é tudo uma questão de hábito. E imagine, agora tem essa rotina bem criada. Se houver uma alteração, ou seja, imagine que deixa de estar em casa e não passa pela cozinha, que neste caso era quando associava a tarefa à ação de beber água, vai ter que criar outra. E é sempre estarmos neste mindset de, não, eu não deixei de beber água por alguma razão, eu deixei porque deixei de ter esta tarefa associada, então tenho que associar outra, dá trabalho. Acho que vai fluindo, não é? À medida que vamos aprendendo, também vamos conseguindo adaptar as estratégias, não é? Claro. E acho que é uma das coisas que é fundamental no método, é isso mesmo, é também termos ou ganharmos depois autonomia para conseguirmos adaptar, porque a vida não é sempre igual, não está sempre igual e nós vamos mudando. Mudamos de emprego, mudamos de rotinas, mudamos de horários e ganhamos essas ferramentas para conseguirmos fazê-lo de forma autónoma. Acho que é fundamental para não deslizarmos, não é? Porque se calhar se não ganharmos essas ferramentas, à primeira mudança, ao primeiro obstáculo, vamos deslizar. Para mim essa é a grande diferença entre o que nós fazemos e o que é feito. E tem a ver exatamente com essa, e como disse há pouco e bem, Inês, que foi uma reeducação. Essa reeducação, ela ensina-lhes estratégias e dá-lhe ferramentas que permitem efetivamente adaptar. Porque como diz, a nossa vida não é sempre igual. E ao sabemos adaptar-nos às novas fases que existem, ou então o que é que acontece? Se nos dizem assim, tens que comer
comer sempre pão com manteiga, vamos supor, pão com manteiga, o ovo que não gosta, o queijo fresco, se nos dizem sempre isso, há pessoas que se adaptam e fazem durante um período de tempo, e depois, e quando vai à casa de uns amigos, ou quando sai fora, ou quando até deixa de gostar, como é que ela vai fazer? E aqui é que entra, ok, como nós lhes dizemos, olha, mas em vez de pão, tu também podes comer aveia, também podes comer bolachas, também podes comer o arroz, ou a massa, ou a batata, e tu aí tens várias opções que podes fazer. E isso dá-te liberdade de escolha. E acho que a grande diferença é mesmo aqui a liberdade de escolha, porque nunca se sente oprimida, ou constrangida, ou privada. Não, sentiu isso? Não. Sentiu privação em algum momento, ou do género, isto está a ser difícil, não vou conseguir nunca? Não, de todos. Pensou em desistir? Nunca. Eu também acho que quando meto uma coisa na cabeça é para fazer, é para fazer. Certo. E não passa pela ideia sequer de desistir. E para além da água, houve mais alguma dificuldade? Teve que ser a organização, não é? A organização em casa, acho que isso é fundamental, não é? É só uma questão de, lá está, criar o hábito e organizar e inovar um bocadinho na alimentação, não é? Porque para fazer, e eu partilhava isso com a Marisa, que era a minha nutri, eu para fazer tenho que fazer refeições que dê para a família toda. Eu ia lhe perguntar isso por acaso, como é que foi a adaptação à família, não é? Porque um dos maiores medos das meninas quando nos abordam mas é assim, isto tem que ser uma coisa que dê para a família toda. Sim. Não é só uma coisa que eu não vou estar a cozinhar para mim e a cozinhar para a família. Claro, muitas vezes nós nem cozinhar para nós, quanto mais fazer 2 tipos de comida diferentes. Como é que foi essa adaptação? Eu acho que até foi bastante tranquila. E na altura a própria Marisa disse-me isso. Eu não comia errado em termos de o tipo de comida, a forma de cozinhar não era errado. Era as proporções. Okay. Era as proporções. A quantidade de arroz, a quantidade de massa era completamente desadequada. E se calhar a quantidade é que estava mesmo fora daquilo que eram as minhas necessidades. Fazia snacks muito mais curtos, portanto a refeição principal comia muito mais. E foi exatamente ao contrário. Eu passei a ter um pequeno almoço mais reforçado, snacks mais coerentes e depois a refeição ser adaptada, não é? Às quantidades. Com as quantidades mais reduzidas. Portanto, acho que nesse aspecto a adaptação com a família foi tranquila. Eles também aprenderam a comer menos quantidade, não é? Provavelmente. Sim, o meu marido até perdeu mais peso logo ao início do que eu. Faz parte. Eu dizia isso. É comum, não se preocupe. Sim, não é? Perdia mais peso do que eu e não estava a fazer nada. Mas pronto, mas também, ele próprio também ficou contente. Pronto. Boa. Foi uma reeducação para a família toda, não é? Foi. E passar isso também para a minha filha. Eu noto que ela tem muito mais curiosidade agora em experimentar outro tipo de alimentos, ou frutas, ou legumes, ou o que for. Que giro. E gosta, ela come de tudo, não é nada esquisita. Há crianças mais difíceis que outras, sim, é um sem facto. Dúvida. Mas o facto deles nos verem a comer é o exemplo. É o exemplo. Eles aprendem pelo exemplo, não é? Totalmente. Eu ainda esta semana ia buscar o Kiko à escola e ele saiu a comer uma maçã e aquilo é um orgulho para mim, porque óbvio que eu meto-lhe a maçã na lancheira, primeiro ponto, mas ele podia não comê-la, não é? Exato. E ele gosta, porque também me vê comer. E ele às vezes, imagina, se eu não como sopa à refeição, ele diz assim, eu digo, filho, come a sopa, ele diz, então e tu não comes? E eu penso, tem razão. É verdade, tem toda então, a razão. Aqui nós somos o exemplo para eles. Se nós só compramos e comemos batatas fritas e temos este tipo de coisas em casa, há uma coisa que dizem muito em consulta, que é, mas eu tenho bolachas e tenho essas coisas em casa porque os meus filhos estão naquela fase, ou da adolescência, ou o que seja, e têm que comer. E eles gostam dessas coisas. Calma, não é? Porque têm que comer, não têm. Exato. E gostam, eu até compreendo, mas também têm que perceber que aquilo é o pontual. Então nós temos que os educar também. E não estou a dizer com isto, eu sou zero extremista, a Inês sabe, e toda a metodologia é assente no equilíbrio, mas aqui a questão é muito sobre também ensiná-los a eles, não é? Aprenderem a comer outras coisas. E é giro da Inês estar a dizer isso, porque a sua filhota tem 3 anos agora. Vai fazer, sim. Vai fazer 3 e já tem essa curiosidade. Notou essa diferença dela querer explorar mais alimentos que ela própria, ainda um dia fui levá-la de manhã e levá-la de manhã e ela ia no carro e dizia, vou almoçar com a avó. Vais? Sim, vou comer peixinho com brócolis e cenoura. E eu, adoro, às 9 da manhã pedir brócolis e cenoura, que sim. querida. Portanto, se calhar se ela não visse isso também não
não iria querer, não é? E não quer dizer que não haja uma fase, depois mais tarde, que eles não queiram, mas o que acontece é que o padrão alimentar do adulto constrói-se até aos 4, 5 anos de idade da criança. Por isso, quanto mais variedade ela contactar agora, melhor. Mas depois, mais tarde, ela vai resgatar, mesmo que haja ali um período onde não queira, já sabemos, mas ela vai lembrar-se e resgatar esses bons hábitos. Portanto, olha, espero que sim, tenho a certeza, Inês. Estou a fazer por isso. E está lindamente. Qual é que foi a sua maior aprendizagem, Inês, aqui no nosso processo? Foram várias, não é? Quais foram, Além então? das adaptações em termos de quantidade e saber construir um prato equilibrado, saber construir refeições equilibradas, acho que nós também temos que fazer muito o trabalho mental, não é? E saber desfrutar de cada vitória, porque eu não o fazia, não é? Apesar de, ok, já perdi 2, 3 quilos, mas não chega. E era ao contrário, eu conseguia celebrar isso. Ok, já perdi 3, vamos embora, tipo, está a correr bem. E acho que isso é importante, valorizarmos as nossas conquistas, pequenas ou grandes. Acho que é fundamental para irmos construindo essa confiança em nós próprias. Esse é um dos grandes problemas do processo de emagrecimento, é o foco sempre no que ainda não se perdeu, no que ainda não se tem. E não é só do emagrecimento, é na vida toda. Nós estamos sempre agarrados ao que não temos ou ao que perdemos. Não é? Então é giro de nós pensarmos nisto, e quando estamos no processo não desfrutamos do que conquistamos, e é isso que nós também ensinamos a que vocês façam, desfrutem das conquistas. Porque não é, só baixem um número, não, é tu há um mês atrás vestias mais um número, não é? Exato. É a perspectiva, e resgatando um bocadinho o nosso início de conversa sobre aquela crença que durante a sua infância e adolescência não era sua, mas que os outros, uns com maldade, outros sem maldade, sim, claro, não estamos a discutir isso, mas semearam e implementaram em si de que és gordinha, não podes vestir isto, não podes vestir aquilo. Como é que durante este processo a Inês consegue desconstruir essa crença e saber que ela está lá, mas criar uma nova que lhe permita suportar esta nova Inês, com confiança, com amor próprio, que pode vestir o que quiser e que já não é gordinha? Eu acho que isso vai se construindo, né? A maturidade também nos vai trazendo outra forma de ver as coisas. Ok, é o que pensam de mim, mas eu tenho que pensar em mim primeiro. É como eu me vejo, é como eu me olho ao espelho. É se eu me apetece vestir esta roupa porque me sinto bonita com ela, eu vou usar. Se os outros não vão gostar, paciência. Mas, por exemplo, quando a Inês relata que tinha muita atenção ao que os outros iam pensar daquilo que estava a comer, não é? Se comia um prato saudável é porque era gordinha e estava a comer um prato saudável. Se comia um prato menos saudável era porque então justificava-se o facto de estar mais gordinha. Como é que agora lida com isso? Quer com as escolhas saudáveis, quer com as escolhas menos saudáveis, porque elas também existem. Claro que sim, faz parte do equilíbrio. Totalmente. Estou muito mais confiante, né? Porque sei o que estou a fazer e sei que naquele dia que me apetece comer um prato que é menos saudável, está tudo ok. Faz parte do equilíbrio, vou desfrutar, não vou comer só porque sim, vou comer porque me apetece, vou desfrutar, vou saborear e na refeição a seguir está de volta ao plano e está tudo certo. Não é aquela refeição pontual ou aquela sobremesa ou o que for que vai estragar todo o processo que está a ser feito até aqui que tem sido construído. Estou muito mais confortável, já não tenho vergonha, agora já não tenho essa... A Inês está a falar e estou-me só a lembrar de uma frase que por acaso é o meu sogro que diz muito, e eu acho que se aplica aqui àquilo que está a dizer, que é: o conhecimento é a arma dos pobres, não é? E sem o facto dúvida. de termos conhecimento dá-nos segurança para as nossas escolhas, e essa segurança valida-nos, autovalida-nos, e não precisamos da validação externa. Exato. Então É foi isso essa a mesmo. aprendizagem que acabou por ter, certo? Sim. E isso não se aplica só à comida, também se aplica Não, a outras a coisas. tudo. Sentiu que, ou seja, nós falámos aqui de um processo de emagrecimento e as pessoas acham que é só corpo, mas o que é que Não sentiu na sua vida que por ter emagrecido mudou também? Eu acho que, e nos vários aspectos da nossa vida, seja enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filha, irmã, enquanto amiga e até mesmo a nível profissional, acho que o facto de eu deixar de estar preocupada com a imagem que eu estou a transmitir, estando segura daquilo que sinto e daquilo que vejo, permite-me
focar-me no resto, sem estar sempre com aquele bichinho, será que estou bem, será que não estou bem, não estou confortável com esta roupa, eu acho que isso nos permite também depois sermos até melhores, mais confiantes nas várias áreas da nossa vida. Isso sem dúvida mudou, e tive muita gente que me disse: pareces mais feliz. E isso para mim é... Olha, para mim também até me emociono, porque efetivamente é esse o nosso propósito. Dizerem-me isso, sinto-a mais feliz, é verdade. E eu, sim, muito mais, sem dúvida. Também permite-se a viver, não é? De outra, sem uma liberdade. É liberdade, exatamente, é liberdade. É. E é quase, empodera de certa forma, não é? Totalmente, é esse o objetivo. E estarmos confortáveis na nossa pele permite-nos desempenhar os vários papéis que nós temos na nossa vida, confortáveis, mais dedicadas, e sem dúvida abriu-me muitas portas. Tão bom, Inês. Sim. Olha, sabe o que é que está aí ao seu lado? O espelho. O nosso maior amigo, sim, não é? Eu quero que se olhe ao espelho. O que é que a Inês acha? Eu vejo daqui. Mas... Agora, o que é que... Não vê, não consigo ver. Não faz mal. Mas o que é que a Inês, quando se olha ao espelho agora, o que é que acha de si? Acho que estou uma mulher muito mais confiante, com muito mais autoestima, que já não precisa dessa validação externa. E há dias menos bons, claro, como tudo. Há dias menos bons, mas acho que nesses dias menos bons é que temos que valorizar ainda mais. Bolas, estás assim agora, não é? Não estavas há uns meses atrás, há um ano atrás, não era assim que te sentias. Portanto, hoje é um dia menos bom, mas amanhã de certeza que será muito melhor. E acho que isso se manifesta no resto da minha vida e na minha relação com os outros também. Claro, isso é altamente impactante. Sim. Sabe que nós quando construí o Emagrece Sem Dietas, e aqui o meu propósito é mesmo empoderar, e foi isso que a Inês também disse, as mulheres, é por uma percepção minha de que se nós não formos felizes connosco próprios, nós não vamos gostar nunca do outro. Então, se eu não gostar de mim, se eu não me achar bonita, eu não vou achar que a Inês é bonita, eu não vou achar que a Inês está bem vestida, ou até elogiá-la, porque isso é estar-me a negar a mim própria. Era quase como se estivesse a destruir-me a mim, porque se eu não gosto de mim, como é que eu vou estar a dizer que a outra pessoa está bonita e gosto dela? Então, na construção do Emagrece Sem Dietas, a ideia é mesmo essa, é não só ajudar na parte alimentar, mas que depois a parte mental acompanhe, no sentido de aumentar amor próprio e autoestima, porque faz toda, e daí o espelho, não é? Faz toda a diferença. Que isso é fundamental. Quer no a Inês, início do ponto de vista de calças, baixou de um 42 para um 36. As calças de ganga, sim. 42,36. Pois, sim, é uma diferença muito grande. Sim, as calças quase cabe lá. Muito grande. E tinha calças guardadas? Tinha. Porque há sempre, quando... Tinha. Por acaso, é assim, eu não posso dizer que tive excesso de peso, sim, cheguei a ter mais 15 quilos, mas a minha roupa, como eu usava roupa mais larga, disfarçava. Sim. Agora, as nossas meninas, elas têm sempre umas calças guardadas que um dia sonham vestir. Isso aconteceu-lhe? Sim, tinha muita roupa ainda que... Depois da gravidez, obviamente que havia muita coisa que eu já não me identificava e claro, tudo certo. Mas havia sempre aquelas calças, uma calça preta básica que toda a gente tem no armário, que já não usava, eu não sei, se calhar há uns 5 ou 6 anos, e eu pensava, vou só assumir que já não vou usar mais, mas estavam lá. Mas não as dava? Não as dei, ficaram lá. Mas já viu como é que o nosso... E ainda ontem as vesti. Olha, ainda ontem assisti. E usou-as no processo para... usei, era aquele... Era o seu objetivo. Aquela medida, era a unidade de medida, era aquelas calças, e realmente quando as consegui usar confortável, sem estar super apertada, tirei uma fotografia e mandei à Nutri, porque realmente foi aquele ponto, ok, cheguei onde queria. E o que é que, Inês, e agora estávamos a falar aqui das calças, o que é que sentiu de não ser o indicador de sucesso a balança e de ser as calças? Porque normalmente, e como já tinha feito outras dietas, o padrão normalmente é a balança. Sim. E a balança é um terror, né? A pessoa vai sempre com medo de subir à balança, depois aumentam umas gramas, que nem sequer é a gordura, que são outras coisas, variações hormonais, variações de líquidos, o que seja. Como é que sentiu esta diferença no processo? Teve medo? Ao início sim, não é? E pesava-me sempre. E a Marisa dizia, mas não é preciso. Mas não consigo resistir ao hábito. Mas depois vamos
tirando o valor da balança propriamente dita e dando valor a outras unidades de medida, não é? Seja as medidas, seja a roupa, seja o vermos ao espelho e sentirmos bem, porque às vezes faz toda a diferença, Claro. não é? Mais 1 quilo ou menos 1 quilo, que às vezes muda a imagem que temos de nós. Totalmente. Isso torna o processo mais leve. Sentiu isso? Sim. Porque é exatamente isso que acabou de dizer relativamente à percepção da nossa imagem. A pessoa está tão focada no peso, mas que quando nos vemos ao espelho, até pode ter menos 5 quilos, mas quando se vê ao espelho continua sem gostar de si. O que é que isso interessa? Percebe? Exato. E às vezes, e outra coisa que acontece, às vezes a pessoa tem aquele objetivo, quero perder X quilos, e quando perde aquele peso olha-se ao espelho e não gosta de se ver. Ou já não se reconhece, ou já não se identifica. Também está aqui, não é? Porque percebe? Daí e agir dizer que traz-lhe leveza, porque é exatamente isso que se pretende. Acho que sim, torna mais leve. Não estamos sempre com aquele peso de subir à balança, não temos sempre com aquele medo, aquele receio de subir à balança. E vamos valorizando outras coisas, sim, sem dúvida. Tenho aqui uma surpresa para si. Se já viu os outros episódios, já sabe que há surpresas, não é? Portanto, vamos lá a isto. Vamos ver quem é que a quis surpreender. Ok. Só carregar no play, tá? Tenho aqui Kleenex, se precisar. Olá. Este vídeo é apenas um pequeno reconhecimento do esforço e do empenho que a Inês colocou nesta decisão dela e neste plano que ela seguiu tão à risca. Mesmo no meio da correria do stress do dia-a-dia e nos dias em que a vontade é zero, a determinação dela prevaleceu e os resultados estão à vista. Esta dedicação e esta força de vontade dela é apenas uma das características que a tornam uma grande mulher e tanto eu como a Alicinha estamos muito orgulhosos dela, não é? Beijinhos! Alice? Não, é o nome Alice. Ai, queridos. Tão bom, não é? Estava à espera, sim. Não estava à espera dele, não. Como é que ele vai fazer? Normalmente os homens não gostam muito destas coisas. Portanto, espero que ainda não acabou. É uma grande dedicação, sim, é verdade. É uma grande prova. Tem aqui mais uma, pera lá. Tá bom. Essa já estava à espera. Esta sim. Olá, mana. Em primeiro lugar, queria dar-te os parabéns. Em segundo lugar, queria dizer-te que estou muito orgulhosa de ti. Se calhar não digo as vezes todas que são necessárias, da mesma maneira que não digo as vezes todas que são necessárias, que gosto muito de ti. Mas a verdade é que foi um grande orgulho acompanhar-te ao longo de todo este processo. A verdade é que crescemos juntas, sabia todas as tuas lutas diárias, sabia que isso te deixava triste e que te deixava em baixo, e fiquei muito contente quando me disseste que ias tomar esta decisão de seguir este plano nutricional e de fazeres uma mudança naquilo que é o teu estilo de vida. Ficava contente todas as vezes que me mandavas as fotografias com o antes e o depois, de todas as vezes que me davas umas dicas dos snacks saudáveis para comer. E só tenho pena que às vezes, quando te olhas ao espelho, não vejas a mulher que és. És muito bonita e estou mesmo muito, muito, muito orgulhosa de ti, de ver aquilo até onde tu conseguiste chegar. Portanto, muitos parabéns e gosto muito de ti, mana. Beijinhos. Agora já gosta mais do que ver ao espelho, não é? Portanto, tão bom. E a mana também foi de arrasto, não é? Não, a mana é a fit da família. Não, mas dava as dicas dos snacks e quer dizer, é a fit da família, mas acabou por ser a Inês a dar-lhe as dicas dos snacks. E foi a pessoa que se calhar me acompanhou mais ao longo destes meses e que se calhar vibrou mais do que eu até com as conquistas. Inês. Verdade. Porque ela estava a ver a imagem dela. Como ela é fit, como ela se preocupa, não é? Com essas coisas. Ela é a minha pessoa, não é? É a minha irmã, sem dúvida. E foi fundamental. Acho que era a primeira pessoa a quem eu partilhava, nem que fosse às 7 da manhã, quando tirava as medidas. Era com ela a primeira pessoa com quem eu partilhava as conquistas. E realmente acho que ela realmente celebrava, se calhar mais do que eu, cada pedacinho que eu conseguia conquistar. Isso foi fundamental no processo, sem dúvida. Tão bom, Inês. Tinha ali um alicerce, não é? Há sempre dúvida. aquelas pessoas, e a Inês no processo trabalhou o grupo de influência, ela provavelmente está no seu cockpit, do seu avião, não é? Sim, portanto... sem dúvida, é a que está na linha da frente. É tão bom podermos contar com essas pessoas. E às vezes, antes de fazermos estes exercícios, como por exemplo o do avião, não é? Onde colocamos as pessoas... Foi difícil. Pois, foi dos mais difíceis. Pois, sim. Não temos a consciência de onde estão posicionadas as nossas pessoas, não é? E é tão interessante fazer isto para sabermos com o que podemos contar. Eu acho que esse exercício acho que foi uma das
demonstrou-me, naquele momento em que eu fiz o exercício, que apesar da influência, eu estava consciente e capaz de tomar as minhas decisões sem ser influenciada por comportamentos se calhar menos saudáveis. E realmente fiquei contente, foi super difícil, mas fiquei muito contente de pensar, ok, esta pessoa no meu processo de emagrecimento não é o exemplo que eu quero, mas não me influencia. Não me vou deixar influenciar por isto. Eu estou consciente daquilo que quero, da decisão que tomei e do caminho que eu quero seguir. Não é influência sequer. Isso foi, por acaso... É forte. E até pode ser influência noutro campo, que não sem o dúvida, emagrecimento. sem dúvida. Porque nós baralhamos as coisas. Nós Sem achamos dúvida. que é nosso amigo, mas pode ser nosso amigo positivo e influencia-nos, por exemplo, no negócio, no aspecto profissional, Sem e dúvida. no aspecto pessoal pode não ser uma influência tão positiva. E está tudo certo com isso. Sim. É só saber dar-lhes nomes. Exatamente, não é isso mesmo. Dar-lhes o peso nas várias vertentes da vida. Sim. Totalmente. É muito interessante. Sim. Vamos aliviar isto, ok? Vamos. Vamos fazer aqui um jogo. Espera lá. Vamos lá. Pronta? Vamos. Eu vou-lhe dizer assim uma frase curta e depois tem que dizer a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Ok. Tá? Palavra que resume o seu antes. Insegurança. Palavra que resume o seu depois. Confiança. Qual o hábito mais fácil de mudar? Eu acho que foi o ajuste mesmo das quantidades. Mesmo. O plano eu acho que foi muito simples de adaptar. Não senti dificuldade. Acho que isso foi tranquilo. Lá está, porque eu acho que o plano foi feito para mim. Sentiu que foi à sua medida. Foi à minha medida. Então foi fácil adaptar à minha nova rotina. E qual o mais difícil? Beber água, sim. E não me comparar. E aprender a não me comparar. Com outros? Sim. Comparava-se? Muito. E ainda se compara? Menos. Não vou dizer que não me comparo de todo. Menos, muito menos. E quando se compara, o que pensa? Eu acho que o comparar já não é no sentido de me deitar abaixo, é no sentido de, ok, esta pessoa inspira-me, eu quero construir a minha versão daquela pessoa. Tipo, trazer para mim aquilo que aquela pessoa me boa, Inês, transmite. adoro ouvi-la, estou a adorar ouvi-la, porque é mesmo, é uma aprendizagem, é isso mesmo, inspira-me e até pode fazer outra pergunta, que é, como é que ela chegou lá? Como é que ela fez aquilo? Porque não temos que ver como uma rival, não temos que ver como alguém que nos ataque. E isso já é o primeiro passo que a Inês faz, que é já não se está a atacar a si própria. Já está a ver como algo de, eu também quero chegar lá. Como é que ela fez? Eu quero sentir-me assim. Às vezes não é chegar lá, porque cada indivíduo é um indivíduo. Totalmente. E somos todas diferentes. Mas é como é que eu faço, ou o que é que eu posso fazer ao mudar para me sentir assim? Claro. Para transmitir aquilo que aquela pessoa me está a transmitir a mim. E aí é irmos trabalhar em nós próprios. Sim, sem dúvida. Não é deitar abaixo o outro, nem é... E temos uma vida inteira para o fazer. E quando tivermos esta margem para fazer melhor, temos margem para evoluir. Isso é fundamental em todos os... Eu levo isso para todos os aspectos da minha vida. E Inês, mas a Inês já tinha essa visão, porque já tinha essa mentalidade de, não, vou trabalhar em mim, vou evoluir, vou crescer, ou com o Emagrece Sem Dietas isto despoltou aqui? Despoltou. Não quer dizer que eu já não quisesse, mas ia deixando de andar, ia arrastando. Não é o momento, não é o tempo certo. E como eu disse, quando eu meto uma coisa na cabeça, é para fazer, é para cumprir. E acho que foi só chegar o momento em que eu senti, é agora, tem que ser agora. E foi. Vamos continuar aqui o jogo. Pior dica de emagrecimento que já lhe deram? Pior. Espero que não tenhamos sido nós. Não. Acho que toda a vida ouvi isso, não é? Para emagrecer tens que fechar a boca. Pois. Acho que isso é a pior coisa que podemos dizer, não é? Acho que para emagrecer temos que conhecer, ter esse conhecimento, aprender. Porque não é fechar a boca, muito pelo contrário, realmente vamos perder peso, é um facto, mas vamos recuperá-lo assim que terminar esse sacrifício. E acho que era isso. Muitas pessoas perguntavam-me, mas como é que tu fazes? Deve custar horrores,
deve ser tão difícil. E dizia, não, porque eu não estou a encarar como um sacrifício, eu não estou a encarar como uma dieta. Dieta soa sempre a sacrifício. Isso é que emagrece sem dietas. Exato. Só o nome já. Soa sacrifício. Portanto, eu estou a encarar como uma reeducação alimentar. Para além de tirar esse peso da palavra dieta, que nós logo à cabeça soa logo a termos que fazer esforço. Claro. E, já ninguém quer. Já ninguém quer, toda a gente foge. É poder levar comigo para a vida e passar a quem está comigo, claro. como a minha filha, não é? E a melhor dica de emagrecimento que já lhe deram? Aquela que ficou sempre na sua cabeça, que ainda hoje pensa nela? Eu acho que a melhor dica, sem dúvida, foi com o método, não é? E aí entra o emagrece sem dietas, não é? Podermos comer de tudo, desde que nas quantidades certas, e podermos ter uma refeição pontual ou ter o tal plafond de calorias extra que podemos usufruir sem culpa, mas que nos traz esse equilíbrio que é necessário, não é? Faz parte da vida. O equilíbrio que falava há pouco, a Inês falou no equilíbrio, eu disse, é tão isto, é sobre equilíbrio. Sem dúvida. O que pensava que era verdade, que afinal descobriu que não é. Houve assim algum mito que tivesse na sua cabeça que foi desconstruído no Emagrece Sem Dietas? Eu acho que sempre fui uma pessoa muito racional, muito pragmática. Portanto, eu gosto de estar informada quando tomo uma decisão. Portanto, eu não acredito só por acreditar. Eu vou investigar e vou perceber se é verdade ou não. Portanto, eu acho que essa parte não me deixa enganar assim tão facilmente. Já sabia tudo. Não sabia tudo de todo. Não é nesse sentido. Não houve nada que a surpreendesse. Não. Porque já estava minimamente informada, sim, não é? já estava informada. Foi só mesmo adaptar, não é? Claro, principalmente as quantidades. Motivação ou disciplina? Qual prefere? Disciplina. Refeições pontuais, culpa ou tranquilidade? Agora tranquilidade, sem dúvida. E antes? Antes culpa, não é? Porque pensar que tinha uma refeição menos saudável e que se calhar ia deslizar e ia estragar tudo o que já tinha conseguido até ali. E agora não, ok, é uma refeição pontual. Faz parte, vou desfrutar, usufruir até onde me apetecer e a próxima refeição é voltar a seguir o plano, até porque já nem consigo. Pois a pessoa já desabitua-se. Olha, qual o pensamento mais sabotador que surgia? Ou que surge ainda? Acho que era a tal questão de sentir-me ou não merecedora, não é? Ou não vale a pena o esforço. Eu sou assim, sempre fui assim, se calhar... Isso surgiu durante o processo de emagrecimento? Não. Acho que isso foi... Porque uma das grandes aprendizagens. O que me levou a entrar no método foi exatamente o contrário. Foi, eu também mereço. Eu também quero sentir-me assim. Então, já não houve esse sentimento. Boa. Fome emocional... antes desta, desculpe. Espelho ou balança? Espelho, agora espelho. Agora espelho, sim. Última. Fome emocional ou New-Me? New-Me. Já testou? Ainda não testei. Mas tenho muita curiosidade. Eu trouxe para si. Obrigada. Tenho muita curiosidade porque apesar, e toda a gente acha que eu tenho uma aparência super calma, mas eu por dentro posso estar num turbilhão. Então acho que é esse... O distress, o da ansiedade, não é? Aquele nervoso miudinho que às vezes pode boicotar de alguma forma e que tive que ir aprendendo a lidar, obviamente. Claro. Sim, e se pudermos minimizar, não é? Claro que sim. Melhor. Inês, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Nem toda a gente quer aparecer, mas eu acho mesmo muito importante todos os testemunhos que são dados por vocês. Aliás, honestamente, acho que são os mais importantes, porque o método foi construído de pessoas para pessoas, não é? E nada melhor do que quem está a passar pelo processo de mostrar as suas dificuldades, as suas conquistas, o que pensava, o que pensa agora, e acho que isto facilita muito mais também a vida a quem está lá em casa, porque nós, e isso é uma coisa que eu notei muito com a comunidade, provavelmente, não sei se usou muito ou pouco a comunidade, Usei, lá está, naquele primeiro início, o facto de me comparar dificultava-me ali um bocadinho a interação, porque eu iria comparar-me com alguém que estava ao mesmo tempo que eu no processo, ou que tinha entrado no processo ao mesmo tempo. Depois
para mim, apesar de toda a partilha, o mais inspirador foi ver o crescimento em tantas mulheres, a sentir-se tão mais bonitas, tão mais felizes, e quando partilham isso, não é? Claro. A felicidade que está estampada, acho que isso era o que me inspirava. Eu quero sentir-me assim. E aí deixou de se comparar e passou-se a inspirar. E foi isso que eu quis trazer um bocadinho com este podcast para quem está lá em casa, porque nós vivemos muito solitários com a nossa dor, com os nossos pensamentos, e o facto é que na comunidade deixa de haver essa individualidade, e de uma forma despida de preconceitos todas partilhamos tudo. Sim. E o podcast traz um bocadinho isso para quem está lá em casa, que é, tu também podes te sentir mal, tu também podes não estar perfeita sempre, tu também podes ter dificuldades, mas nós também temos, todos nós temos. Então, partilhar isso eu acho que é super interessante para inspirar, não comparar, inspirar. E motivar quem está lá em casa. Muito obrigada, está bem, Inês? Espero que tenha gostado. Gostei muito. Você, tu que estás desse lado, espero que esta história te tenha inspirado e que tenhas a plena consciência de que, para teres resultados diferentes, tens que fazer diferente. Sempre por ti, para ti e sem comparações. Até para a semana.